Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, vamos continuar Escolas islâmicas. nossa quarta aula. E vou passar uma revisão muito rápido sobre 3 aulas passadas. Falarmos geral sobre religião, falarmos do termos, por exemplo, aula passada que vocês perguntaram o que significa kafir, o que significa mushrik. Esses assuntos são muito importantes. Vocês, porque lei e comportamento dos muçulmanos com mushrik, com kafir, com companheiro de livro é diferente, por isso é importante. É importante que você coloque no qual categoria e você dá qual direto para eles, vai dar qual penalidade para eles. É importante qual é a diferença deles. Do kafir e do mushrik. De um kafir e mushrik. Conhecer a diferença entre os dois, Já foi dada essa para aula, saber né? em qual quadro você enquadrar cada um. Enquadra eles e como você trata com eles numa sociedade muçulmana. Falarmos sobre que por que é importante estudo. Falarmos um dos maiores é entender caminho de pensamento, teologia, e também estamos buscando unidade, solidariedade entre nós e ecumênio, né? Ecumênio? Ecumênicos. Os fatores da cisão, raízes da cisão entre escolas, falamos sobre algumas raízes que são importantes. Assunto, metodologia, objetivo. Assunto, entender escolas. Metodologia, só ler e histórico. Metodologia é mais histórico. Objetivo também, entender. Vamos para frente. Falarmos sobre história. Aula passada, falarmos sobre história. O que aconteceu durante mais ou menos 30 anos depois do falecimento do profeta, que aconteceu. Falarmos que em torno de 5 anos Imam Ali tinha controle e liderança da sociedade muçulmana e aconteceu primeiro 3 guerras civis dentro do islamismo. Falarmos que saída de terceiro guerra são um grupo que chamamos eles Kharijitas. Kharijitas que finalmente também um deles matou Imam Ali e também nós temos depois 21 anos acontecimento do esse vermelho, quem pode falar? Martírio do Imam Hussein. Martírio do Imam Hussein. Se podemos continuar a história, depois de 21 anos, temos massacre do Karbala. Esse quadro, Batista, para você entender um pouquinho, ele mapeia para você os principais pontos da história onde houveram grandes eventos que colaboraram com as ramificações islâmicas. Certo. Isso, desculpa, Na história. É interessante. Ok. Da primeira até a terceira parte. Também irmão Jafar me lembrou que hoje também é dia do falecimento ou martírio do Imam Hassan também, né? Imam Hassan, segundo imam, depois Imam Ali, Imam Hassan foi escolhido mais ou menos só um ano. Depois Muawiyah, o primeiro rei do reinado, califado, Omíadas,
tirou ele e pegou a liderança da sociedade muçulmana e depois imãs só ficaram fora da liderança, paralela, com uma oposição sempre viva e em algum momento ficaram perto, como no oitavo imã, com preço do rei Abbasida na época, mas sempre ficaram em oposição, paralelo da liderança. Como chama essa batalha dos kharijitas? Batalha Nahrawan. Falamos Nahrawan. sobre nomes e personagens importantes de cada um. Nahrawan. É importante que também falarmos que kharijitas tinham um pensamento que pegaram alguma parte do Alcorão Sagrado e falavam que todo juízo só com Deus. E interessante, se vocês pesquisam sobre sociedade que era controlado pelos kharijitas, por exemplo, eles acreditavam que escravos, quando foram muçulmanos, são libertos. São libertos? Livre. São livres. É liberto. Certo. Eles tinham algum pensamento do comunismo, por exemplo, uma vida, todo mundo tem que ser igual, não precisa líder ser árabe. Mas aparentemente mas tinha ideia um boa, lado não? muito ruim também. Por exemplo, alguém que é mushrik, um kafir, alguém que sai A doutrina islâmica. do reino islâmico, da definição do muçulmano, ele fica kafir, o mushrik. Podemos matar ele, família dele, filho dele, mulher dele. Estava muito brutal, o sistema dele era muito Cruel. cruel. E esse Harijita, falando. Kharijitas, sim. Ha. E falarmos, nós temos mais uma comunidade Kharijitas agora, senhor. Se falarmos que temos uma comunidade Kharijitas que estão no qual país, Eric? Os kharijitas, eles são os... deixa eu só lembrar o nome da jurisprudência deles. É os... Mazen vai falar. Mazen. Tá em Oman. 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 Muito bom. Você lembra? Mas eu precisava lembrar do nome para me puxar. Sim. Agora, Como será? vamos concentrar mais aqui, senhor. Você acha que também no escola, senhor, é uma predestinação ou livre-arbítrio? Porque é importante, um critério importante para a divisão das escolas islâmicas é crença do predestinação ou livre-arbítrio. Nós, no Alcorão Sagrado, temos uma coleção de versículos que falam do livre-arbítrio. Também temos alguns versículos que falam do predestinação. Exatamente, existe a mesma coisa dentro do cristianismo. Por isso nós temos, por exemplo, calvinista ou arminista, tá certo? Que alguns deles falam do predestinação, outro fala do lado de livre-arbítrio. Tá, mas qual a classificação desses? Aí se vocês... Ok, e esse é um critério de classificação. Ainda não falei qual escola acredita de qual. Certo. Só quero explicar por que foi legos falam dentro deles e você chega até filósofos, até cientistas também, eles têm muito pesquisa. Então, em predestinação ou determinação livre-arbítrio. Vamos falar pouco sobre esse assunto. Alcorão, versículo 3,
capítulo 3, versículo 5. Verdadeiramente, nada está oculto de Deus, na terra ou nos céus. Ele está olhando tudo. Certo. Ele é soberano, ele tem consciência, tá certo essa palavra? Ou presciência. Pré-consciência. Presciência, tá certo essa palavra? Vamos Antes ele sabe tudo. Antes, Onisciente. Presciência pode ser. presciência, a palavra é essa. Ele tem, antes de acontecer, ele sabe tudo. Segunda, Premonição. são não sabiais que Deus sabe o que há nos céus e na terra. Está tudo está registrado, determinado pela ciência, pela genética, pela geografia. Por que ele está roubando? Porque ele tem algum erro na cabeça dele. Cientificamente vai Ele detectar que tinha ele um tem problema distúrbio. de genético e chegou a esse ponto, ele tem tão problema. Analisam, quero falar, antes de 2, 3 mil anos, assunto de sabedoria de Deus orientava para chegar a esse ponto. Na atual ciência moderna, que está explicando tudo, também está levando para o mesmo lugar. Fala que como mecânico, por exemplo, nós estamos, como falei para vocês, existe algum relato sobre prisões. Eles entraram e analisaram algum assassínio dentro de prisão. E acharam, por exemplo, 80% ou 70% dos piores tinham algum problema aqui. Genético ou Distúrbios. Né? distúrbios dentro dele. E isso mostra que fatores genéticos, ambiente, família, psicológico, geográfico, está levando ele para Caminho do mal. esse destino, esse caminho do mal. Agora, a pergunta é: ele tem livre-arbítrio ou não? Tem ou não? Tem. Aí que está as dúvidas, né? Porque se o cara tem distúrbios mentais, geneticamente, ele não tem livre-arbítrio. Senhor? Ele tem ou não? Tem livre-arbítrio ou não? É interessante que ainda esse assunto é muito vivo. Certo. Tem respostas diferentes. Vamos ver qual é a resposta das escolas islâmicas sobre esse assunto. Ok? Vamos ver ou não? É que eu estou misturando aqui, ó. Misturando o quê? O cara que tem problema mental, psicológico, que é um bambambam, Psiquiátrico. ou o psiquiatra com outro que não tem problema psiquiátrico e está nesse meio. Então vamos separar os malucos, dementes, dos são. O são tem livre-arbítrio, os dementes não. Ele está falando. Ok, essa é a sua opinião. Ele vai explicar agora o ponto de vista. Não, sim, eu entendi. Mas você pensa. Eu não tô pensando. Você está olhando, tudo está normal. Ele tem algum probleminha genético. Um parafusinho bem pequenininho, caiu. bem lá no fundo. Tá faltando. Ok, Vamos ver. vamos continuar. Vamos continuar, isso é interessante. Só que eu queria falar, assunto é bem vivo, importante, vale pensar. Ainda tem muitas teorias novas que está explicando. Por exemplo, existe alguma teoria que depois desse passe vamos falar. Ou, por exemplo, existe outro versículo do Corão. Se Deus quisesse, nem nós, nem nossos pais, jamais teríamos idolatrados. Os idólatras dirão. Essa parte do Corão. Eles
Pegavam, Eles criticaram o profeta Muhammad quando revelou o princípio da esse a palavra do renegadores que foi mencionado lá dos no Corão. idólatras. E Falaram que se Deus quisesse, nem nós, nem nossos pais jamais teriam idolatrado. Aconteceu duas ramos. Quem acreditava no livre-arbítrio, outro quem acreditam em fatalismo ou predestinação. Que procuramos esse fatalismo também é uma palavra que está usado para descrição esse predestinação, sinônimo. Mas isso aí é árabe ou persa? Não. Fatalismo? Fatalismo. Cadaria Primeiro a Qadariya. é aqueles que creem no livre árabe. Não sei, mas isso aí é Cadaria é em árabe. em árabe. E a segunda, Jabriya, quem cria, eu não falei esse porque fica complicado. Quem acredita em livre-arbítrio, quem acredita em predestinação. Qadariya, Jabriya. Essa palavra muito usada na teologia islâmica. Eu peguei esse texto de material sobre o Islã. O Islã é baseado em predestinação. Acho que um cristão escreveu. Mas predestinação mesmo, total. No islamismo, o universo inteiro é o domínio de Allah. E nada pode acontecer em seu domínio sem o seu conhecimento e vontade. Essa é uma visão que muitos têm sobre o islamismo. Vamos ver qual é a visão das escolas. Primeiro, Qadariya, pessoa que tem livre-arbítrio. Eu só vou fazer um resumo. Pessoa que acredita em livre-arbítrio, xiismo, mais ou menos, é muito perto desse pensamento. Outro grupo chama Mu'tazilitas. Exatamente são mesmo. Nós, como xiita, não acreditamos em como eles interpretam livre-arbítrio. Nós, como xiita, nós temos uma frase especial, fala não determinismo e não livre-arbítrio, uma coisa meio termo entre dois. Entre livre-arbítrio E predestinação. predestinação. Ou determinação. Os dois podemos estudar. لا جبر ولا تحفيز بل أمر بين الأمرين. صحيح؟ Havia pessoas que acreditavam em livre-arbítrio, eles tinham argumentação que como Deus vai castigar e vai mandar a pessoa para o inferno e paraíso sem livre-arbítrio. Se eu estou 100% fruto de causalidade de causas anteriores, por que ele quer me castigar? Ou quer me mandar para o paraíso? É claro ou não? E se for o contrário, Não. por que ele me criou? na rápida. Juízo, o paraíso e o inferno é uma argumentação para livre-arbítrio. Como Deus colocou, se você fizesse, eu vou mandar você para o inferno. Isso significa, eu tenho livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio, esse não é justo. Por exemplo, eu não sou responsável para meu trabalho. Essa responsabilidade mostra livre-arbítrio, existência de paraíso e inferno
é uma aprovação para livre-arbítrio no pensamento dos padaria ou pessoas que acreditam em livre-arbítrio. Pode falar. Eu queria só fazer uma observação. Faz sim, a gente ainda tem mais algo para corroborar, para confirmar isso, que é o seguinte: quando você comete um pecado sem saber que é um pecado, você também não é contado por aquilo. Então, se, por exemplo, eu fui na casa do Jaffa e ele me ofereceu uma carne eu comer de boa vontade porque ele é muçulmano, e aquilo foi uma carne de porco, não conta como pecado. Então, é mais um argumento. Ele vai falar Mas você vai receber efeito dele. Você vai ver em que escola você vai se enquadrar. Peraí. Você vai receber Peraí, vem em que escola esse você vai se sistema causalidade efeito dele. Mas ok, assunto também quem padaria ou pessoa que defendiam do livre-arbítrio, eles acreditavam em ordenar para bem. Sobre fé e ação, eles acreditavam que fé é mais mesmo palavra. Não podemos julgar e colocar a pessoa para julgamento só do dia juízo final. Nós falamos sobre dois grupos, Harejitas e Morjeitas, ou Morjee. Eu falei que assunto fé e ação entre eles estava muito importante. Mas com significado diferente, sentido diferente, Não, fé e ação. Assunto é esse. Quem pode falar para ele? Quem lembra? Fé e ação. Falarmos que existia dois grupos, Morjee e Harejitas. Harejitas falavam sim. que quem... Três categorias de coisas. Isso. É a fé, Fé a que convicção, significa? fé, convicção e a prática. Exatamente. Sim. Fala, senhor Sim. Batista. Então, fé. Existem várias escolas batistas islâmicas. Algumas, porque assim, a fé do muçulmano, ela se divide em três categorias. O cara pode ter simplesmente a fé, Certo. o cara pode ter a convicção e também a prática. São 3 graus diferentes. Fé é quando você Fé fala. é quando você fala testemunho, que testemunho de Deus é único, pronto. Tem Você já é convicção muçulmano. que você está no... Alguns falam que não basta você ter fé e falar, Ah, que o testemunho que Deus é único e o Muhammad é seu mensageiro. Você Certo. tem que ter convicção no convicção coração. que vem realmente. Certo. E outros falam que não basta também isso. Você tem que ter a fé, Convicção, a convicção praticar. e a prática. A prática. Se em uma dessas etapas, especialmente a prática, houver uma falha, então você está condenado. E isto é a filosofia dos Harejitas Harejitas e dos atuais Daesh, do na ISIS, Síria. dos Não, radicais esses são islâmicos. os Harejitas, Não estudar cadê? os Harejitas Harejitas, que têm essa fé, eles têm essa filosofia. essa filosofia. O ciclo da fé para eles é formado por 3 etapas: Certo. fé, convicção e ação. Esses são os Harejitas. Harejitas e atuais radicais e grupos. Sim. E agora vamos falar sobre Morja. Usam isso. Não, mas eu quero Senhor, dizer Essa ação. convicção. Não, usam isso como. Posso continuar? Pode. Muito agradeço. Obrigado. Fé e ação para Jahmiya ou fatalistas ou Jabria, para eles, estamos falando agora sobre Jabria, o fatalismo, ou quem acreditam em predestinação. Nós saímos com padaria, livre-arbítrio, estamos falando sobre eles. Eles não são membros do Harejitas, são membros do Morjeitas. Significa fé para eles só é credo, ou algo, Crença. crença Só a ou fé. convicção. Convicção. Prática não é assunto muito importante. Para eles a prática não faz parte do Porque ciclo. os Mojeitas. Os murjitas. Morjeitas ou quem acreditam em predestinação. Alcorão é criado os
é coisa não criada. Esse assunto também é um assunto importante dentro das escolas islâmicas. خلق قرآن یا قدیم و حادث بودن قرآن. O que significa? Esse assunto existe no cristianismo também. Por exemplo, ele fala Jesus é eterno, não tem começo e não tem fim. Deus não tem começo e não tem fim. Esses têm algumas frases especiais. Também sobre o Corão Sagrado, existem escolas que algum fala é uma coisa chegou eterno, sem final, sem final, sem fim. Para Gabriel ordenar o bem e proibir o mal também é importante. Critério para mal e bem, raciocínio ou lei. Esse critério também é assunto muito importante. O que significa? Critério para mal e bom e bem existe aqui ou você tem que procurar no livro. Por exemplo, roubar é ruim. É ruim por quê? Porque existe no 10 mandamentos o meu razão também consegue coibir isso. Consegue entender Entender. que se roubar é bom ou é mal. Esse assunto também é um fator de divisão das classes. A questão da razão, o princípio, o critério da razão é um assunto que é discutido, que faz parte das divisões das... Exatamente. Razão, raciocínio é muito importante. Algum fala, O critério da nosso razão, nosso intelecto não tem capacidade de definir. Deus tem que falar esse ruim, esse mal, esse bom. Você vai, com essa ação você vai para o inferno. Entendeu, Batista? Vai separar Entendeu? para isso. Mas xiismo e mutazilitas, dois grupos Shia e Sunna, eles acreditam não. Critério da Intelecto razão. humano, razão, tem um lado divino E e tem um papel ele tem importante. capacidade de entender. Estou falando certo? Sim, Chico? tem um papel importante. E ele tem, independente, ele pode julgar. Distinguir o bem do mal. Aí que entra o livre-arbítrio. Não, Livre-arbítrio tem conexão. é outra coisa. Tem conexão. Se tem conexão. Tem conexão, sim. Tem conexão. Tem Tem conexão. conexão, sim. Mas é outra coisa. Mas é outra coisa. Certo. Em ver, deixa eu ver onde é, por exemplo. Ok. Falamos sobre duas escolas, agora vamos finalizar. Predestinação depende do, como falei, soberania de Deus, preconsciência de Deus, tá certo? Arbítrio e vontade de ser humano, alma, a vontade, desejo e a escolha. Se você quer entender livre-arbítrio, porque agora ainda muitas escolas estão falando que nós temos uma ilusão do livre-arbítrio. É interessante procurar sobre esse assunto. Nós estamos achando que somos livres. Existe escola agora com muitos seguidores. Procuram, está interessante. Quando você acredita em consciência e preconsciência de Deus, para alguém, antes de acontecer um evento, ele sabe o resultado. Ele sabe o resultado antes de acontecer teste, prova. Determinismo tem alguns tipos que é interessante: predeterminismo, pós-determinismo e codeterminismo.
existe uma teoria que fala tudo, o mundo está ligado, existe um efeito butterfly ou efeito borboleta, que possivelmente vocês escutaram sobre esse. É interessante. Essas são teorias novas sobre livre-arbítrio e determinismo. Pode falar. A ideia de que o bater de asa de uma borboleta aqui pode influenciar, por exemplo, o clima na China, ou seja, que um evento mínimo tem função sobre eventos maiores. Não, mas quem falou sobre isso? Existem teorias. Então, show. Tá. Ok, agradeço. Próxima aula vamos falar sobre xiismo. Vamos começar a escola de xiismo. Hoje falamos sobre a escola de Jabriya e Qadariya. Quem acredita em livre-arbítrio, quem acredita em predestinação. Quando? Engraçado, porque o Corão está escrito assim, né? صلوا على محمد وآل محمد.